existem 3 coisas, que é o que eu trouxe para falar aqui com vocês na aula de hoje, que trazem muito, conseguem, né, trazer muito aconchego para a sua sala de estar, e eu ainda vou dar algumas orientações para que vocês façam as escolhas mais acertadas com relação a esses três itens que eu vou passar a partir de agora. Quando a gente está aproveitando, né, ou pelo menos tentando aproveitar a sala de estar ali com o máximo de conforto que a gente consegue ter, eu já venho falando aqui em outras lives, em outras aulas, que o conforto, ele não é apenas conforto físico. O conforto que a gente precisa experimentar nos ambientes não se resume apenas ao toque. Vocês já entenderam isso. Mas esse conforto tátil, esse conforto físico, ele conta muito, principalmente para nos descansar fisicamente. E se o sofá, que é o principal móvel, né, o maior móvel de qualquer sala de estar, se o sofá ele estiver revestido, né, ele for revestido com um tecido que não passa tanto conforto assim pra gente, você concorda que a experiência ali ela não vai ser tão prazerosa assim? Existem alguns tecidos que, ao toque, eles nos proporcionam uma experiência muito mais agradável, muito mais confortável. O linho, com certeza, é um deles. O algodão também. Tecidos naturais, em geral, eles têm muito essa capacidade de fazer a gente se sentir ainda mais confortável, né? Tudo que é natural tende a ser mais gostoso ao toque. Os tecidos naturais, eles têm uma pequena desvantagem em relação aos tecidos sintéticos. Os tecidos naturais, eles tendem a amassar muito mais facilmente do que os sintéticos. E mancha, né? Tecido de algodão, então, sofá de algodão para quem tem criança ou quem tem animal em casa, vixe, jamais. É a pior compra que você pode fazer. É um sofá com tecido natural, 100% natural. E suede, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos melhores tecidos para sofá. Ele é excelente para resolver este problema aqui que a Lucy está perguntando. E para quem tem gatos, qual é o melhor tecido? Eu já vi muita gente falando do Aquablock, né, que na verdade aqui só para abrir um parênteses, tá? Aquablock é a marca. Aquablock é a marca inclusive é uma marca registrada. Eu não sei nem se a gente podia estar falando aqui, mas já se popular, é tipo Gillette, né? O Gillette é a marca da coisa, né? Da lâmina da lâmina lá. Mas Aquablock é uma marca, né? Que inclusive foi registrada pela Karsten, se não me engano. É um tecido que a gente conhece por ser impermeável, porque na verdade as fibras dele são resinadas, né? Quando o tecido lá está sendo confeccionado, as fibras deles recebem um acabamento em resina, e essa resina acaba tornando o tecido impermeável. Então, são tecidos excelentes para a gente explorar em áreas externas, para deixar tomando chuva, área de piscina, e para quem tem pet, porque ele é fácil de limpar, o xixi, né? Os fluidos, eles não acabam não penetrando na parte interna, né? Do tecido, do sofá, então é mais fácil de limpar, é mais fácil de manter. Só que o Aquablock, por ter essa resina, né, por ser um tecido resinado, ele tem aquela aparência de ser uma coisa bem encorpada, sabe? Ele tem aquela aparência de ser um tecido até às vezes um pouco duro, não muito maleável, sabe? Me parece uma coisa um pouco mais rígida, obviamente não é rígido, mas me parece uma coisa, até pegando mesmo a gente sente, né? Que é um tecido um pouquinho mais endurecido do que um tecido convencional. E por esse motivo, eu acho que para área externa, ok, mas para sofá dentro de casa, eu já não acho que o Aquablock proporcione tanto conforto assim. Eu acho que o suede, ele trabalha muito melhor essa questão do conforto, por ser um tecido mais gostoso ao toque, né? Mais gostoso ao toque. E outra, o suede a gente encontra na versão 100% sintética. Ou seja, o suede sintético é o melhor que você pode explorar aí no seu sofá, caso você tenha gatos. Porque o suede sintético, ele não arranha com facilidade. Eu, inclusive, o meu sofá da minha sala é com suede sintético. Eu tenho duas onças aqui em casa, que eu, inclusive, carinhosamente chamo de crianças. Eu tenho 2 gatos, para quem não sabe, e são 2 gatos que soltam muito pelo, são 2 gatos muito peludos, e o sofá de suede atende muito bem. É claro que você tem que dar uma manutenção, sim, como qualquer outra coisa na sua casa. Sim, você tem que tirar pelo, sim, você tem que limpar.
Mas e daí? Tudo na casa da gente tem que limpar, não é? Tapete, você vai ter que varrer, vai ter que aspirar. Mesma coisa com o sofá. Quando você for aspirar o tapete, você aproveita e passa no sofá também, que é isso, inclusive, que eu faço. E é tranquilo. Eu tenho esse sofá, o quê? Uns 5 anos, eu acho. E eles nunca arranharam. Não tem um rasgo no meu. Vai dizer que não tem um? Tem um ou outro, assim, num local lá que eles gostam de entrar, né? Quando o assento tá pra fora, eles gostam de entrar. E a minha gata, ela só sai do sofá exatamente. Ela bota as unhas assim. Mas não chegou a rasgar. É isso que eu quero que vocês entendam. Não chega a rasgar. Então, é um tecido extremamente resistente e visualmente bonito. É a melhor pedida, na minha opinião, para quem tem gato. Entender essa questão do tecido, vocês precisam prestar muita atenção no tipo de tecido que vocês escolhem, porque dependendo da escolha do tecido do sofá, talvez esse objetivo de gerar conforto ele não seja alcançado. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico de um tecido que pode ser maravilhoso, pode ser lindo, elegantérrimo, mas se tem uma coisa que ele não proporciona é conforto, é o couro. O couro é terrível quanto à questão de conforto. O corino, pior ainda. O corino, então, bicho, é um tipo de tecido que eu não recomendo para absolutamente nada dentro da sua casa. Para sofá, para cabeceira, para nada poltrona, nada. Corino, esquece corino. Agora, se você gosta, né, dessa aparência e tal, né, ao invés do corino, eu prefiro o couro. Mas saiba que o couro legal, ele tem... E não precisa ser couro animal, não, tá? Tem couro sintético também, que visualmente também é muito bonito, é praticamente a mesma coisa que o natural, ainda é muito mais barato, né? E não agride os animais, não maltrata os animais. Mas se você gosta, né, dessa pegada, se você gosta desse tipo de decoração, legal, o couro pode ser uma alternativa. Agora, saiba que ele não é das opções mais confortáveis que você pode escolher. Quer ver outro tecido de sofá que eu considero que não é tão confortável assim? Vocês já ouviram falar do chenille? Chenille é um tecido, inclusive é um tecido das antigas, né? Minha avó falava muito de coisa de chenille. É um tecido que quando você toca nele, você vê um tecido um pouquinho mais áspero do que o normal. Você sente bem a textura dele na mão e não é uma textura agradável. É um tecido igualmente encorpado, né? Falei agora há pouco do Aquablock, só que o Aquablock você toca assim, o Aquablock é lisinho. O chenille não, o chenille é um pouquinho mais áspero, né? É um pouquinho mais estriado até, tem uma aparência até um pouco mais estriada do que outros tecidos convencionais. Ele também, na minha opinião, não é uma das melhores opções, uma das melhores escolhas para o sofá. Além do tecido, né, do sofá, prestar atenção no tecido do sofá, tem um segundo item que eu quero recomendar aqui para vocês, que eu não me lembro mais quem foi que perguntou, sobre a questão do piso. Pisos de madeira, pisos laminados, pisos vinílicos também. Esses pisos que eu acabei de falar, eles são conhecidos no mercado como pisos quentes. Piso quente. E é exatamente o contrário do que a gente conhece como piso frio, né? Os chamados pisos quentes, eles proporcionam uma sensação de acolhimento muito maior do que os pisos frios. Mesmo nas cidades quentes, legal, eu concordo que o piso frio, ele pode amenizar o calor físico, ele pode dar uma refrescada, legal, concordo com vocês, mas visualmente, o piso frio, ele não trabalha tão bem a questão do conforto visual. Porque pra gente ter acolhimento, né, pra gente se sentir o quê? Abraçada, protegida, aninhada, que são as palavras que eu já mostrei aqui em outras lives que remetem a gente a aconchego e a conforto. Para trabalhar tudo isso, quanto mais quentinho, igual um abraço gostoso, mais confortável você vai ficar. É óbvio que nenhum excesso é saudável. Então, quando eu digo quentinho aqui, não imagina aquele forno crematório, não, igual que minha mãe fala. Minha mãe fala isso. Aracaju hoje está um forno crematório, ela de vez em quando fala isso. Mas não é o excesso que eu quero que você foque, né? Não é no excesso que eu quero que você foque. Eu quero que você pense que é aquele calorzinho gostoso, é aquele calorzinho humano, é aquele calorzinho de abraço, sabe? Quanto mais a gente tem isso, essa analogia que a gente faz ao calor humano, ao abracinho, né? Ao conforto aquecido, mais acolhida a gente vai se sentir naquele espaço. E os pisos considerados, né? Os pisos quentes, eles têm essa propriedade, né? Essa característica muito mais evidente, muito mais trabalhada do que os pisos frios. E o terceiro e último item, claro, eu não poderia deixar de falar das plantas. Eu estou falando especificamente aqui das plantas pendentes. As plantas pendentes que ficam suspensas, elas criam
cria o que eu chamo de efeito cascata, né? Eu gosto muito desse efeito cascata, né? Com os galhos pendurados, porque isso, além de ser visualmente muito bonito, tecnicamente eles também, né? Os galhos, os ramos, as folhagens penduradas, elas ocupam uma área grande que poderia ter ficado extremamente vazia. E essa... Obviamente, né, todo e qualquer tipo de planta estimula muito o aconchego porque faz a gente se conectar com a natureza, né? Isso automaticamente já deixa a gente muito mais relaxado, né? Inclusive existem estudos científicos que comprovam isso. É usar especificamente, né, a sugestão que eu estou trazendo aqui, é usar especificamente as plantas pendentes justamente por isso, porque você consegue colocar ela numa altura boa, né, uma altura interessante, uma região onde geralmente a gente não consegue aproveitar com muita coisa, né? A gente não consegue colocar, por exemplo, aqui no caso, ó, uma estante alta, você até consegue usar as partes prateleiras mais baixas para colocar porta-retratos, para colocar objetos menores, mas se você colocar coisas pequenas aqui em cima ou naquelas prateleiras que ficam mais elevadas, dependendo de onde você tá aí desse espaço, você não enxerga, né? Você não consegue ver o que tá ali naquelas prateleiras tão elevadas. Poxa, se você colocar uma planta, né, que, claro, depende da espécie, depende de muita coisa, mas geralmente essas plantas pendentes, elas tendem a ser um pouquinho mais volumosas aqui na base, né? Então, é uma forma inteligente de você aproveitar esse espaço na parte de cima, que geralmente ficaria perdido, e ainda ter isso aqui como um bônus, né? Os galhos, os ramos pendentes ocupando visualmente esses espaços aqui mais para baixo.